grande obra. Coloque a mão sobre o seu coração. Ele está preparando a sua vida. Jerusalém é um lugar que você vai buscar revestimento, fortalecimento para o ID. Hoje é culto de missões. Missões a gente vai, a gente leva a palavra, a gente conta o nosso testemunho. Mas se nós estivermos machucados, magoados, feridos, o que a gente vai passar? Então ficar em Jerusalém, deixa o Senhor te revestir nesta noite, deixa o Senhor te fortalecer. Ele quer fazer grandes coisas neste lugar, através da sua vida, através da minha vida, mas primeiro Ele tem que nos curar, amém? Nos fortalecer. Se rasgue na presença do Senhor Jesus, se entregue a Ele, fala: Senhor, eu quero fazer o ID. Eu quero levar a Tua palavra, eu quero ser usada na Tua presença. Entregue tudo no altar do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Nós entregamos as nossas carências, Deus. Toda a nossa dificuldade em Teu altar, Deus. Nós nos rasgamos diante de Ti, Pai. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma o Teu lugar, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clame a glória. Clamar pela glória, a glória de Deus. Atrai a presença do Senhor. Glória, glória. Mais forte. Glória, glória. Santo, Ele é santo, santo.
Aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso. Que nada venha nos afastar da presença do Senhor. Se algo o afastou, corra, porque você não consegue viver em outro lugar. Aleluias. Receba a Larissa e a Andresa, que vai estar adorando o nome do Senhor. Continue nesse espírito de adoração, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Boa noite, irmãos, amém? Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que você venha erguer sua voz, seus olhos, fechar os seus olhos nesse momento, erguer a sua mão, se conectar com o trono da glória, amém? Olho pra mim e questiono porque olhou do céu pra mim e me escolheu, mesmo comum e imperfeito como sou. Deus, mesmo que eu tente, eu vou te entender. Nada que eu cante para ti pode surpreender, e mesmo assim Ele vai se inclinar aqui nessa noite para receber o seu clamor. Então clame a Ele. Por isso adoro, mesmo falho e limitado, nós te adoramos, e é assim te adorando que melhoro, até um dia que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, eu não tenho em mim nada de extraordinário, mas seu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes apesar de quem eu sou. Eu tente ainda entender, nada que eu cante para ti pode surpreender, e mesmo falho e imperfeito, Ele se inclinando aqui nessa noite para receber o meu, o seu clamor. Então declara a Ele que é por isso que nós adoramos a Ele, que nós rendemos toda a honra e toda a glória, que Ele é digno. Não importa o que esteja passando no nosso lar, mas quando nós entramos aqui, nós entramos no nosso coração para abrir para Ele poder entrar, amém, irmã? Declare para Ele que você vai ser como Ele. Somos imperfeitos, nós não temos em nós nada de extraordinário, mas seu perdão nos lembra sempre do Calvário, onde nos amastes apesar de quem eu sou. Teu Espírito me diz, não preciso entender, não preciso mensurar, nunca foi por merecer, foi amor, foi teu puro e doce amor. E a mim só resta crer, aceitar e receber, te honrar e adorar, pra um dia conhecer seu amor. Deus, tu és o próprio amor.
até o dia que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, eu não tenho em mim nada de extraordinário, mas seu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amastes, apesar de quem eu sou. Sou imperfeito, não tenho em mim nada de extraordinário, mas seu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Onde Ele te ama, apesar de quem você é, de quem eu sou. Somos comuns e imperfeitos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santificado seja teu nome, Jesus. Levante sua mão, irmão, declare para Ele. Oh, aleluia. Declare que a honra é dele, que a gente poder estar aqui, o adorando, o exaltando nesse momento, onde uma chuva tão gostosa, cada um poderia estar no seu lar. Nós estamos aqui, mesmo comum e imperfeito. Amém? Não é tão fácil ser constante quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupação, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. A esperança se vai E a vontade é de olhar para trás. Mas escuta, mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra o que Deus já fez por você? Lembra? Lembra? Será que você lembra o que Deus já fez por você? Não nos deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova, de que eu viverei milagres mais uma vez. Deus já fez por você. Você lembra quando Deus te encontrou, e de quantas portas Ele já se abriu, nos vários livramentos que você já passou. São tantas orações que Deus ouviu. Oh, tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova, de que eu viverei milagre. Não me deixe esquecer, Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia. Por tantas coisas eu já passei,
sorri, já chorei, mas olha eu aqui. E não é porque eu sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia que diz que eu não posso me esquecer. Por quantas coisas já passei, mas você sobreviveu. Você já chorou, você já sorriu, mas olha você aqui, adorando, adorando pela misericórdia. Clame a Ele. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez. E a minha fé se renova de que eu viverei milagres. Mais uma vez, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, vocês não estariam aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez. E a sua fé vai se renovar, porque Ele vai fazer milagres. Mais uma vez, eu vou testemunhar mais uma vez, mais uma vez. Assim nós agradecemos a oportunidade, as palmas colovam o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar a missionária Rose, que vai ministrar a palavra nesta noite. Que louvor abençoado, né? Fala para o Senhor, não me deixe esquecer de tudo que nós já vivemos. É tudo pelas promessas dele, amém? Lembra, não me deixe esquecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento a vida da tua filha, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha usar ela em tuas mãos, Deus. Que o Senhor venha conduzir, Senhor, a tua palavra, Deus. Que venha, Senhor, ser um instrumento usado por ti, Deus. Usa ela na tua presença, na tua vontade. Que ela venha ser um vaso disponível nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, missionária. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos. Eita, culto maravilhoso, aleluia. O Senhor está neste lugar, amém, igreja? Quem pode sentir a presença do Senhor aí, porque eu estou sentindo. A presença dEle é verdade neste lugar. A presença dEle é maravilhosa, é o que nos enriquece, é o que nos fortalece, é o que nos dá esperança. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Antes de estar entrando aqui na palavra, eu preciso contar um breve testemunho. Eu tinha já meio que decidido a não contar, deixar para terça-feira, né? Mas aí veio esse louvor, eu falei, amém, Senhor, Tu sabes de tudo, né? Eu estava voltando de Bertioga na terça-feira à noite. O Senhor ali, Ele me surpreendeu. Pode sentar, depois eu peço para vocês levantar pela palavra, tá bom? Glória a Deus. É que eu estou emocionada ainda, esqueci meio que da ordem aqui, mas eu estou me familiarizando, amém? E aconteceram várias coisas nesse tempo, neste período, mas eu estava voltando e o Senhor, Ele me deu escape. Aleluias.
O carro estava funcionando perfeitamente. Andei todos esses dias por Bertioga, para um lado, para o outro, para os lugares que eu precisava ir, para os lugares que eu não precisava, mas eu queria, fui também. E estava tudo ok. A hora que eu estou voltando, na verdade era para eu voltar de Bertioga na quarta-feira, na terça-feira de manhã, que eu queria vir para o culto. Mas o meu excelentíssimo esposo acabou levando um capote de bicicleta. E aí ele teve que ir no médico, eu tive que ir com ele para ele poder tirar a tala, enfim, para receber a liberação. Então, como ele estava de atestado até na quarta, a gente acabou aproveitando um pouquinho da terça-feira também. E quando eu estava vindo embora, na hora que eu estava subindo a serra, estava tudo perfeito, eu e meus 2 filhos de 4 patas. Daqui a pouco o carro começou a falhar de um jeito, pastor, que perdeu totalmente a força, logo no início. Aí eu disse, meu Deus, fui reduzindo, foi para a primeira, o carro vai parar no meio da subida. Falei, meu Jesus. Mas aí logo um pouquinho eu já encostei ele à frente, do lado, quer dizer, no refúgio, né, no acostamento. Lá não tem acostamento, é mais refúgio, para quem conhece ali Mogi Bertioga. Eu falei, e agora? Celular não pega, nem para pedir socorro, né? E eu disse assim, Senhor, socorro, e agora? No início, quem que não fica nervosa, né? Fiquei um pouquinho apreensiva, não foi nem nervosa. Deus me deu aquela paz assim, que foi tremendo. E aí eu comecei a orar e falei, Jesus, esse carro estava bom. Pai, se for o adversário, Senhor, para me provocar, para me desestabilizar, que o Senhor coloque a mão nesse motor agora, Deus, dê força para que esse carro possa chegar, que ele volte ao normal. Mas se for o Senhor, então que o seu nome venha a ser glorificado. Aguardei mais ou menos 8 minutos, abaixei o capô do carro, porque eu levantei o capô do carro, liguei o pisca-alerta e era tudo que eu podia fazer naquele momento. E quando eu estou encostando, passa um carro branco, um carro grande. E detalhe, pastora, estava uma serração, chuviscando, mas a serração estava bem forte, então a gente tinha que ir realmente muito devagar. E passou um carro, porque para subir são 2 pistas, né? Para descer uma só. Então eu estava no lado lento e ele passou. Era um carrão, não sei quantas pessoas tinha, eu só sei que era branco. E ele foi embora, e nisso eu tive que encostar, porque o carro perdeu a força. E eu só falei isso com Deus, e fiquei ali. E o cachorro começou a ficar angustiado, porque eu não podia abrir os vidros, porque estava chovendo. Foi 8 minutos assim, só Jesus. Mas Deus deu graça. Aí eu falei assim, eu vou sair daqui do carro, vou abaixar o capô do carro, vou ligar e o carro vai andar. Eu só falei, e foi isso que aconteceu. Pastor, eu não andei 300 metros. Aquele monte de luz, polícia, ambulância, já estava chegando, na verdade, aqueles cone e um caminhão, queridos. Ele estava indo de Mogi para Bertioga. Ele saiu da mão dele e pegou esse carro branco. Do lado tem aquelas valetas. O carro foi para lá e ele estava praticamente à frente do caminhão, em cima do capô desse carro branco. Eu olhei e falei, 8 minutos, esse carro passou aqui por mim, tem 8 minutos, 10, vou pôr aí, vai, 10 minutos. O motorista do caminhão, ele perdeu por causa como é que fala? Ai meu Deus, esqueci agora. Por causa da neblina, e pegou esse carro. Se não fosse ele, seria eu, se o meu carro não tivesse parado. Quando eu passei, eu olhei e falei, não acredito, Jesus. Eu queria ver alguma coisa, mas o guarda, tipo, vai, sai logo, né? Porque senão começa a embarrear carros ali. E eu fui embora, e eu fui assim, eu tremi. Eu não tremi quando o carro parou, queridos, mas eu tremi quando eu vi aquilo. E eu só falei, Jesus, coloca as tuas mãos, que essa vida não venha estar presa nas ferragens, que essa vida venha ter o livramento. E eu agradeci a Deus. E um temor tomou conta de mim, pastora, dentro daquele carro. Talvez hoje era para eu estar no hospital, ou talvez hoje era para eu estar já sepultada.
mais uma vez o Senhor deu escape. Não sei se foi o adversário, não sei se o Senhor permitiu isso para dizer para mim: para que reclama tanto, para que murmura, para que fica resmungando, olha aí o que eu tenho feito. E Deus muitas das vezes lhe permite alguma coisa na tua vida, sabe para quê? Que é para a gente refletir e ser gratos. Glória a Deus. Alguém me traz um pouquinho de água, por favor, que eu esqueci minha garrafinha. Deus, eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado da igreja, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor muitas das vezes dá livramento para mim e para você, que a gente nem vê. Aleluias. Antes de eu entrar nesse texto, eu queria pedir para o Natan ler Mateus 24:14, que está nesse texto aí. Venha ler aqui, só o versículo 14. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Você está anunciando aí as boas novas? Você tem anunciado esse evangelho, porque o Senhor, Ele nos encarregou, Ele deixou uma missão. Não pensa que é só para os pastores, só para a missionária não, viu? É para todos nós que já tivemos um encontro com o Senhor. Você está anunciando o nome do Senhor Jesus? Você está anunciando, falando da bondade de Deus, da salvação, da morte, da ressurreição dEle? Hoje é culto de missões. Aonde que eu devo fazer missões? Para a pessoa que está mais próximo de mim. Quem está mais próximo de você? Quem tem estado próximo? Deus nos chama para trabalhar para Ele enquanto é dia. Porque se nós não trabalharmos, se nós não clamarmos, se nós não evangelizarmos, como vamos povoar o céu? Isso é responsabilidade nossa. Nós já temos uma bagagem. Então que você medita nesse versículo aí, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, queria que vocês ficassem em pé. Neemias capítulo 13, versículo 7 em diante. Eu escolhi só alguns versículos, para que não seja muito extenso a leitura. E nessa palavra nós vamos aprender hoje algo tremendo. Deus, Ele traz uma palavra revelada ao meu coração. Deus tem chamado a minha atenção, aonde você tem aberto portas que eu não autorizei. Aonde você tem aberto portas que eu não estou de acordo. Vai segurando, porque eu relutei para trazer essa palavra, mas a vontade não é minha, é dele. Diz assim: então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixado que Tobias usasse uma sala principal do trono. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis do Tobias para fora da sala. Depois dei ordem que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fosse colocado ali de novo. E eu soube também que os músicos do templo, os outros levitas, haviam saído de Jerusalém e voltado às suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas, os músicos, e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer os depósitos do templo, a 10ª parte de cereais, de vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Zelemias, Zadok, o escrivão
e um levita chamado Pedaías, e como ajudante deles pus Hanã, filho de Zacur e neto de Matamias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos dos seus colegas de trabalho. Ó Deus meu, lembra das coisas que eu tenho feito pelo seu templo e pelo seu serviço. Curva a sua cabeça. Querido Deus, aqui está a sua palavra, Senhor. A palavra revelada que o Senhor trouxe do céu para nossas vidas nesta noite. Que possamos, ó Pai, estar com o nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos aos sinais que o Senhor tem mandado, aos ensinamentos do céu para nossas vidas, para que possa haver mantimento no nosso celeiro, para que nós possamos ser árvores frutíferas, Pai, para frutificar, para dar fruto e assim o seu nome ser glorificado. Eu sei, Pai, que o Senhor tem levantado pessoas nesta casa, que o Senhor tem levantado vidas, Pai, que mesmo, Pai, em momentos de fraqueza, não tem recuado, tem estado, Senhor, glorificando o teu nome. Pai, repreenda tudo que não provém de ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amém. Glória a Deus. O interessante nessa palavra, para quem conhece esse texto, vai saber que Tobias era inimigo do povo de Deus. Alguém sabia disso? Não. Quando você lê lá no comecinho, você vai se deparar com Neemias fazendo a reconstrução do templo. Quem se levanta contra a obra de Deus? Tobias e Sambalate, ou duplinha da partilheira de Satanás, né? Ou duplinha. Eles se levantaram contra a obra. Aí Neemias foi considerado uma pessoa que se preocupou com o estado de Jerusalém. Ele sentiu compaixão, ele chorou, mas ele não ficou ali chorando. Ele se posicionou e foi fazer o que precisava fazer. O que eu entendo com isso? Que eu posso me preocupar, que eu posso até chorar, mas tem um momento que o choro tem que ficar para trás, que a preocupação tem que se escafeder da minha vida. Eu tenho que me posicionar para que o Senhor possa me levantar, aleluia, como sacerdote, como levita, como profeta, como alguém que tem compromisso com as coisas de Deus. Quando ele fez toda a reconstrução, não está aqui nesse texto, só estou entrando um pouquinho para que você possa entender melhor. Ele tinha um patrão, ele servia um rei, amém? Então ele vai levar o resultado, ou seja, o relatório de tudo que ele fez. Por quê? Porque o rei havia ajudado, o rei havia colaborado para que ele fosse lá resgatar, restaurar as portas queimadas e os muros derribados de Jerusalém. E enquanto ele volta, ele deixa Eliasibe, ele precisou se retirar. Então quero que você preste bem atenção nessa mensagem. E quando ele fica sabendo o que Eliasabe, ele não era um membro comum, alguém que estava chegando agora. Não, Eliasabe, ele era sacerdote. Ele era responsável, ele tinha uma bagagem, mas ele decidiu fazer aliança com alguém que era inimigo do povo de Deus. E se alguém é inimigo do povo de Deus, ele também é inimigo de Deus. Então, o que ele faz? Ele dá ordem, ele deixa Tobias entrar na sala principal. Oh meu Deus,
ir lá colocar os seus móveis, se instalar lá, como se ele, sabe, tivesse autorização de Deus para fazer isso. Cuidado com as alianças. Não faça aliança com quem não profere a mesma fé que a sua, porque você pode se dar mal. E agora Neemias, ele fica sabendo, porque mesmo que Eliasibe, o sacerdote, Eliasibe, é isso mesmo, havia feito tal coisa, havia pessoas honestas, havia pessoas responsáveis, que talvez estava abaixo dele, mas havia pessoas que adoravam o Deus vivo, e que tinha certeza que o que ele estava fazendo era errado na presença de Deus. Então essas pessoas, elas se reúnem e elas fazem chegar aos ouvidos de Neemias. Então Neemias fica furioso. Talvez Neemias, ele fala: poxa, eu confiei tanto nesse homem de Deus, ele parecia ser uma pessoa honesta, ele parecia que realmente estava compromissado com a obra. Agora ele faz aliança, ele dá permissão para alguém fazer uma coisa dessa na casa. Neemias foi considerado um homem, aleluias, não só que se preocupou, mas que se posicionou, e ele se tornou, por conta do posicionamento dele, um líder, talvez um grande líder, ou o maior líder daquele momento. Porque ele não ficou só olhando de cima o problema e ficou: nossa, ali tem um problema, ali tem um vazamento, nossa, ali tem um barro. Não, ele se compadeceu, porque quem vive, aleluia, Cristo, se compadece quando a obra está perecendo. Mas se eu não vivo Cristo de verdade, eu posso ver e aquilo não vai fazer diferença para mim. Entende, queridos? Vocês estão entendendo? Amém? Mas ele teve que se ausentar. E aí eu vou usar a minha vida. Imagine que o pastor e a pastora precisam se ausentar deste lugar. Eu sei que tem pessoas muito competentes aqui, pessoas responsáveis, pessoas que servem a Deus de verdade. Mas digamos que eles resolvam dizer assim: olha, missionário, eu vou deixar aqui o dinheiro do aluguel, o dinheiro do sustento dessa casa, eu vou deixar isso, eu vou deixar tudo na sua responsabilidade. Eu quero que você chame mais alguém para te ajudar, que você confie e faça a obra, porque nós precisamos se ausentar. Aí eu falo: opa, estou com o poder agora. E de repente eu não pago aluguel, de repente eu não pago água, não pago luz, não distribuo as comidas ou os alimentos para as pessoas que necessitam, e eu dou fim em tudo. Alguém vai fazer ele saber. Imagine o coração de Neemias quando ele chega ali, mas ao mesmo tempo que dá aquela revolta, ele tem uma coisa: ele tem autoridade, porque quem levantou ele foi o Senhor. Amém? O que vocês acham que eu merecia? O que vocês acham aí que eu merecia? Se eu fizesse toda essa bagunça na casa de Deus, eu teria que ser arrancado desse posto, sem dúvida. Teria que ser disciplinado com amor, mas tinha que ser afastado. Porque quem faz uma coisa dessa não é honesto, não pode ficar neste lugar. É muito sério as coisas de Deus, queridos. E Neemias, então, eu voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que ele tinha feito. E no 8 ele diz: fiquei furioso. Imagina, né? Eu fico imaginando, assim, eu queria ser uma borboleta para estar lá nessa época. Neemias arrancando os móveis e Tobias junto e despejando eles. Tipo, que é inimigo, você não trata assim: olha, bate na palma, por favor, desocupa o lugar. Não, você tem que pegar e arrancar. Ele estava ocupando a sala principal, trazendo para os dias de hoje. Quem é o Tobias? Quais são os móveis que está ocupando a sala principal? Aleluias. Porque a sala principal não pode ser ocupada por ninguém senão a presença de Deus. Tem que ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus, porque senão dá ruim o negócio. E ele joga,
diz a palavra de Deus que ele joga o inimigo de Deus para fora, arranca ele para fora. Quando eu entendo que eu estou fazendo algo que o Senhor não aprova, porque Eliasibe, ele sabia disso, ele tinha esse conhecimento, ele sabia que Tobias era inimigo do povo de Deus, ele não podia ter feito tamanha afronta à casa de Deus. Quantos de nós, mesmo tendo a consciência, sabendo que aquilo é errado, mas você fica ali dando uma de Cleópatra, né? Você fica dando uma de doida ali, que não está entendendo. Mas eu sei que eu entendi o que o Senhor falou para mim. Eu sei o que eu preciso arrancar. Eu sei quais são os móveis que eu preciso arrancar. Porque a sala é dele, o quarto é dele, a cozinha é dele, o quintal é dele, o portão é dele, o banheiro é dele. Aleluia, a sua lavanderia é dele, você inteira é dele. Porque quando ele te comprou, ele não te pagou pela metade, mas ele fez a obra completa. Aleluias. Oh, louvado é o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele não pode apenas ser o único na minha vida, ele precisa ser prioridade. Porque se ele não for prioridade, alguém vai abrir a porta, e quem abre essa porta sou eu. E aí vai entrar Tobias, inimigo, vai reinar, vai trazer calamidade, vai trazer enfermidade, vai trazer embaraço. E sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir sair do lugar. Aí sobra para quem? Claro que é para a pastora, né? Para mim que não é, eu não sou pastora. Brincadeira, queridos, é que vocês estão muito sérios, mas o Senhor está neste lugar. Eu sei que Deus está fazendo um reboliço aqui neste lugar, no coração daqueles que deixaram tudo. Até mesmo aqueles que estão assistindo em casa estão recebendo, porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Acho que eu falei tudo fora de ordem, mas é tudo isso daí, amém? Então ele alcança vidas nesta noite, que precisa tomar uma atitude e colocar Tobias para fora, para que haja alimento, e não alimento verde, não alimento estragado. Nós temos um celeiro, e esse celeiro precisa ter alimento saudável, porque tem vidas famintas. Essas vidas famintas não vão querer comida estragada, porque isso eles já comem lá no mundo, eles já bebem lá no mundo, eles já sofrem lá no mundo. Então Deus levantou um povo, aleluia, para glorificar o nome dele, para mostrar a grandeza do Senhor. Não porque a gente é alguma coisa, nós não somos nada. Só que não para por aí. Tobias não, sai para lá em nome de Jesus. Neemias se posicionou, teve atitude, ele não se preocupou com o que ele foi afastado. Depois, talvez foi tratado, e aí se ele se arrependeu de verdade, reconheceu que errou, aí então ele deve ter continuado a obra. Porque como que eu sei, aleluias, que eu sou de Cristo? Quando eu erro, eu reconheço. Quando eu reconheço, eu me entrego, eu peço perdão de verdade. Tem que ter arrependimento de verdade dentro da minha vida. E como eu sei que eu fui perdoada, como eu sei disso? Porque os meus passos, ele muda a direção. Se arrependa, confessa e deixa. É culto de missões. Às vezes nós estamos tão preocupados, né, em fazer missão em tantos lugares, e aqui está faltando presença, aqui está faltando atitudes que eu sei que eu preciso tomar, que você sabe que precisa tomar, e às vezes a gente fica adiando, procrastinando. O Senhor diz: chega de esperar, faz o que tem que ser feito, porque eu tenho pressa. Depois que ele fez a limpeza, olha que lindo que ele faz. Depois de tudo isso, ele dá ordem para que a sala fosse purificada. Como que eu vejo essa purificação, pastora? É o arrependimento.
Porque quando eu me arrependo de verdade, o próprio Espírito Santo, ele vem, purifica aquele lugar para ele usar de novo. Porque ele é santo, ele não habita em lugar sujo. E Deus está levantando pessoas aqui compromissadas, que olha para a obra e vê o que está faltando, e tem se posicionado, se colocado na brecha. Amém? Depois ele deu ordem para que a sala fosse purificado, e que os objetos do templo, das ofertas, dos cereais, do incenso, fosse colocado de volta. Deus só vai devolver para você. Oh, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Só depois que você, aleluia, purificar o lugar que foi sujo, Ele vai começar a devolver aquilo que Ele entregou para você lá atrás. Algo que Ele entregou para mim lá atrás. Ele está dizendo essa noite: eu vou voltar a te entregar a hora que eu olhar e ver o lugar purificado, santo. Aí você vai brilhar, não vai parar, aleluia. Tobias na sua frente, nada vai te parar. E eu disse: Deus, isso é forte, Jesus. Ele falou: então corra, que ainda é tempo. Você acha que a Rosa não tem pecado? Não, tem um montão, vocês nem sabem, ainda bem. Deixa que Jesus sabe, que Ele pode perdoar, limpar, purificar, resgatar, né não? Glória a Jesus. Aí ele vem. Eu imagino, pastora, que quando ele volta para o rei, a casa está funcionando. Os levitas estão adorando, estão felizes, a casa está fluindo. Mas por conta de uma atitude, os levitas correram, o povo abandonaram, não trouxeram mais os alimentos, não dizimaram mais, a ruína entrou naquela casa. Eita Deus! Agora Ele vem e conserta. Ele purifica, Ele manda purificar, Ele escolhe pessoas para purificar. Você vê que Ele é um líder. Ele é um líder grande, porque Ele olha e Deus já mostra: esse vai purificar, esse vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele começa a separar o povo para aquela obra. Olha que coisa tremenda. Então eu soube, né, que os músicos do templo, os levitas, haviam saído. Em outra tradução diz que eles fugiram, porque eles estavam com fome. Aquela casa já não tinha alimento espiritual mais. O que era pregado ali era vazio, porque o pecado entrou naquele lugar. O pecado estabilizou, e aonde há pecado, Deus não habita. Precisou Ele vir ali. Mas Deus não podia ter levantado alguém ali? Podia, mas não foi assim, porque a obra é dele. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Nós somos do Senhor. Ele dá ordem e nós obedecemos. Aí o que Ele faz? Porque o povo já não estava dando o suficiente, o povo desanimou. Você imagina que você vem aqui e você ouve um monte de abobrinha. Você vem domingo, vem na terça, vem na quinta, vem na sexta. Eu vou emendar aqui tudo. E aí você não consegue se alimentar. A comida está ruim, não tem sal, está gordurosa demais. Você não vai voltar, querido. Você vai procurar outro pasto que tenha condições de te alimentar. É óbvio isso. Ah, o povo foi rebelde? Não, o povo não foi rebelde. É o que eu entendo aqui. O povo falou: não dá para ficar mais nessa casa. Por que o Senhor está mandando essa palavra? Porque Ele não quer que isso aconteça comigo e nem contigo. Porque Ele não está falando sobre as quatro paredes. Ele está falando na igreja viva, que anda, respira, que sente, que busca, que se arrepende. É com essa igreja que Ele está falando. Então repreendi as autoridades. Quem eram as autoridades? Aqui Ele não estava falando de uma autoridade lá, e estava falando de uma autoridade dentro da igreja, porque havia uma autoridade. Neemias foi levantado para arrumar o que estava desarrumado.
para organizar o que estava desorganizado, para poder voltar as coisas no seu devido lugar e a obra fluir, não só como antes, mas talvez melhor que antes. Ele diz assim, que o templo ficaste abandonado. Por que vocês deixou o templo abandonado? Deus quer tratar com vidas aqui nesta noite. Ele está dizendo, não abandone o templo, não deixe o meu lugar vazio, mas encha da minha presença, me busca, porque eu vou revestir. Deus dá escape. Sabe por que Ele está trazendo essa palavra? Por que Ele trouxe essa palavra para mim? Sabe por que Ele deu esse livramento? Porque Ele falou, ainda que o Tobias se levante, ainda que ele coloque as tranqueiras dele tudo na sua frente, faça alguém perder a direção e vem em cima de você, mas o meu braço forte se levanta e dá livramento. Eu não estou falando só pelo que Deus fez para mim nessa estrada, por este livramento, eu estou falando como um todo. Deus tem livrado famílias de ser dissipado aqui, porque Ele ama, tem propósito. Onde Ele tem propósito, Ele cuida, querido, Ele cuida. Então ele foi levantado para colocar as coisas no lugar. Eu não sei para que você foi levantado, eu sei para que o Senhor está me levantando, porque ainda a obra não está completa. Então ele repreende, então ele diz assim, por que vocês deixaram isso acontecer? Abandonaram, depois trouxe de volta para o templo os levitas. Querido, estava com Neemias, a autoridade e o amor de ir lá, trazer os levitas e colocar eles nos seus postos novamente. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, Ele vai e traz você de volta ao primeiro amor. Neemias aqui simboliza o Espírito Santo. Ele vai lá, ele entra no teu subconsciente e ele faz uma obra tremenda. Ele traz à memória aquilo que você era e o que ele fez e o que ele ainda vai fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer. Eu não posso entrar lá dentro da tua casa, tirar o seu móvel do lugar. Eu tenho que fazer isso dentro da minha casa, mas eu conheço alguém que tem o poder, a misericórdia e a graça de entrar lá no seu fundo, no profundo e no oculto e te revelar, filho meu, filha minha, é isso que está impedindo a tua cura, é isso que está impedindo você caminhar comigo no sobrenatural. A palavra revelada traz à tona aquilo que tem desagradado o grande eu sou, o santo dos santos. E o Senhor diz assim: seja santo como eu sou, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aí ele traz, coloca de novo no seu posto. Nessa igreja tem uma equipe de louvor, que Deus está trabalhando, que Deus está revestindo, que Deus está trazendo renovo, porque quando você subir aqui, você não vai só cantar, só adorar, mas quando você subir aqui, a tua adoração vai abalar o trono de Deus, e vai trazer o olhar de Deus para dentro da tua alma, e vai receber, aleluia, a tua adoração, porque é Ele que te conhece. Deixa, calabas, canta de manás, sirica, canta lá, aquele templo perdeu, aleluia, o brilho, porque permitiu o pecado se estabilizar. Querido, você não quer morrer, não permita que o pecado te mate, mas permita que a vida de Cristo entre na tua vida, porque cristão é trazer Cristo para dentro de você. Rabassurianda,
Deus falava comigo: caminha comigo, não saia da minha presença. E eu tive que me render, queridos. Porque se eu sou corrigida é porque Ele me ama. Ele precisa completar a obra. Ele não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Ele conta comigo. Honestidade, queridos. Nós precisamos ser honestos. Deus está vendo todas as coisas. Ele sonda o meu e o seu coração. Aleluias. Aí o povo de Israel começou de novo no versículo 12. Começou de novo a trazer, houve prosperidade naquela casa. Sabe por que muitas das vezes a enfermidade, é claro, pastora, que tem levante do inimigo, sim, não está ausente, tem ataque, principalmente quando você começa a se movimentar, você começa a fazer algo. Olha, ao aniversário da igreja vem aí, pode começar agora, começa já hoje, começa hoje já, edificando o seu altar, porque aí cria-se uma barreira de proteção, e o inimigo não vai te atingir, nem Tobia, nem Satanás de canto nenhum, mas se eu não vigiar, meu Deus, é grande a ruína. É grande a ruína. E Deus está trazendo uma palavra revelada para a minha vida, e palavra revelada para a nossa vida nesta noite, porque Ele nos ama, e Ele tem algo grande ainda a realizar no meio do nosso, no meio da igreja, no meio da minha parentela, no meio da sua parentela. Não se preocupe, o que você não pode fazer, só o Espírito Santo pode. Aleluia. Aí todo o povo de Israel começou, porque a palavra começou a alimentar aquele povo. A palavra de Deus está alimentando a minha vida e a sua nesta noite. Ele está trazendo renovo, e você vai vir, e aí o povo vai começar a ver o que acontece ali, mas nem que seja por curiosidade. Ele vai te chamar para uma conversa. Aí é a hora de você fazer o que o Natan leu aqui. Anuncia as boas novas. Eu tinha depressão, eu tinha vício, eu era infeliz, mas quando eu abri a porta do meu coração, deixei Jesus entrar, Ele transformou a minha vida. Pronto, você já pregou, querido. Se a pessoa guardar, não precisa muito. Eu preciso decorar a Bíblia. Eu já li a Bíblia 2 vezes, decorei alguma coisa? Claro que não, nem leio mais. Eu prefiro pegar um texto daí e ver o que o Senhor quer comigo. É mais fácil, comigo Ele trabalha assim. Eu não sei como Ele trabalha contigo, porque o trabalhar de Deus não é igual para todo mundo. Ele tem um propósito diferenciado. E aí a casa de Deus, aleluia, passa a ser próspera de novo, porque primeiro veio o alimento, tirou-se as tranqueiras, jogou Tobias fora, houve purificação. A casa agora começa a tomar um novo modelo. Você quer viver algo novo da parte do Senhor? Faz o que a palavra está dizendo, querido. É a receita para a nossa vida. Se eu pegar uma receita muito boa, guardar lá na minha gaveta, ela vai ficar lá, ela vai amarelar se eu não fizer. Não vai sair o bolo, não vai sair a lasanha, não vai sair nada. Quantos de nós temos pegado? Isso aqui representa a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós temos a tecnologia, a letra é bem grande, glória a Deus por isso. É a receita para nós. Sabe o que acontece? A gente ouve, se alegra, se enche, e o Espírito Santo estava revelando, aleluias, que tem pessoa que se alegra, sente a palavra, fica feliz, sai regozijando, mas quando é na segunda-feira, 5 horas da tarde, ela já não sabe mais. Cadê aquela unção? Cadê aquela palavra que eu recebi? E o Senhor mostrava, não pessoas, porque eu sou pó e cinza. Eu posso esquecer e abrir minha boca. Deus revelou que pessoa está rachado. Então Deus mostrou vaso, pastora. Vaso que Ele usa, que Ele quer usar, que Ele tem obra tremenda para realizar através, mas está com rachadura. Deus está dizendo assim, olha, por isso que quando chega na segunda-feira, tudo que você recebe no domingo vai vazando e vai desperdiçando. Rompa a multidão. Rompa a barreira. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo, só sobrou Jesus. Às vezes a gente espera, né, pastora, derramar a última gota
para ir até Jesus. Por que a gente não vai antes, né? Eu não sei qual o mistério, mas quando ela chegou em Jesus, o vaso dela foi fechado. Ela não perdeu mais vida. Não perca a vida. Não perca a vida, queridos. Vamos prosseguir aqui porque a hora voa. Aí o que ele faz? Quando a igreja começa a tomar de novo ali a iniciativa, quando a igreja começa a funcionar, as coisas, a engrenagem está tudo certinho, pastora, a engrenagem está com óleo, está purificado, vaso consertado, arrependimento, o avivamento começa a tomar conta daquele lugar. E aí Deus dá uma estratégia. Deus está dando estratégia para líderes aqui essa noite, eu creio. Deus está dando direcionamento. Sabe o que Ele faz? Glória a Jesus. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos dos seguintes homens. E ali Ele dá as tarefas, coloca cada pessoa responsável para cada obra, para cada coisa que teria que ser feito naquele templo. Ele arrumou a bagunça, jogou o que tinha que jogar fora, purificou, consertou. A igreja começa a funcionar. Agora ele começa a distribuir as tarefas. Só quem ama a obra de Deus de verdade faz o que Neemias fez. Só quem tem compromisso, quem sente compaixão de ver vidas perdidas, vidas indo embora, é que se posiciona. Sempre quando eu vou para as igrejas por aí, algum lugar, se eu vou só visitar ou se eu vou ministrar, eu falo dos meus pastores. Isso não é puxa-saco, isso é dar honra a quem tem honra. É com amor que eles assumiram. Essa igreja estava falida. Se quando eu cheguei aqui tinha só 5 pessoas, eu falei, meu Deus, eles são de Deus mesmo. Levou um tempo para eu ter esse entendimento, coisa de 6 meses. Eu tentei sair 2 vezes, eles não sabem, eles sabem só de uma. E o Senhor falou assim, fica, ai de você que sair para tu ver. É bem assim que Deus trata comigo. Ele sabe quem são as ovelhas dele. Vai ficar até o dia que eu quiser. Falei, amém, Senhor, eis-me aqui. Ficamos lutando. Nós jogava a água do barco para fora, a chuva vinha, enchia, nós quase morrendo afogado. Mas a mão do Senhor, aleluia, deu escape. A igreja quase caiu na nossa cabeça, mas não caiu. E aí, sabe o que Deus faz? Toda essa maravilha aqui que você chegou agora, viu? Vocês chegaram agora, viu? Mas não parou por aí, porque a maior reforma que o Senhor tem para fazer é aqui, ó, é mudar a mente. Para de ficar com essa mente ultrapassada. Ai, só isso daqui não faz mal. Cuidado. Eliasibe também achou, eu vou fazer aliança aqui com Tobias, deixa ele entrar na sala principal. Deixa, tu vai ver a ruína. Deixa. Falei, não, Senhor, deixa não, Senhor, estou já rasgando essa aliança agora, jogando fora e botando esses móveis bem longe de mim. E para ter certeza que os móveis não vai criar perninha e voltar, eu vou botar fogo. Isso eu fiz pela minha conta, tá? Isso eu fiz por minha conta, não está escrito aqui não, glória a Deus. Natan, vai segurando aí que Deus tem coisa grande. Fecha a porta, fecha todas as entradas. E aí depois que ele dá, e o engraçado, pastor, é que Neemias não ora não. Senhor, tu viu, eu confiei nele. Ele se posiciona. Tem hora, querido, que não é oração. Missionária, está falando para mim não orar? Não. Diabo, você não tem que perder tempo com o inimigo, não. Você dá um chute nele e fala, sai ou eu te passo por cima. Mas você precisa ter autoridade. Se você não tiver autoridade, ele laça a tua perna com o rabo e te derruba. Mas aqui não, aqui tem Deus, aqui tem o Espírito Santo, aqui tem poder de Deus que age por nós. Não somos nós, mas é o Senhor dos Exércitos. Ele levantou um povo forte, que mesmo não aguentando, mas está ali,
Cara, como é que você tá lá naquela igrejinha? Eu vou lá, porque lá eu me renovo. Como assim? Não sei te explicar não. Você quer saber? Vai lá. Se não quer, não vou te dar tudo na mão não. Vai caminhar um pouquinho, vai cozinhar um pouquinho, não vem pegar pronto não. Queridos, é desse jeito. E então ele não ora, ele vai lá e age. Tem coisa que não adianta você ficar lá, Jesus, Jesus. Ele fala assim, mas eu já te dei aí a direção, eu já fiz por você o que era para fazer, agora é só você agir. Aí no 14 ele diz: ó meu Deus, lembra de todas as coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo teu serviço. Olha que frase maravilhosa, que ele vai lá e ele fala, aleluias, ele vai lá e ele fala para Deus, ou seja, ele diz assim para Deus: olha Senhor, o Senhor tem visto tudo que eu fiz? O Senhor viu tudo que eu fiz? Porque Neemias, ele podia falar assim com Deus, ele podia, porque ele tinha carta aberta, ele tinha cartas para dizer assim: ó Senhor, está aqui, ó, eu fiz, não porque eu sou o melhor, mas porque eu te obedeci, eu fiz porque eu te obedeci. Eu tenho certeza que Deus, querido, ficou muito satisfeito, mas muito satisfeito mesmo, com o trabalho, o grande trabalho e a liderança maravilhosa que Neemias exerceu. Eu tenho certeza, pastores, que Deus tem se alegrado por tudo que vocês têm passado, lutado e servido a casa do Senhor com alegria. E que vocês têm colocado pessoas que vocês confiam, pessoas honestas, que vocês sabem, se vocês deixarem uma ordem, vai ser cumprido, porque Deus nos levantou para ser honesto, para pessoas de caráter, não para que nós sejamos honrados. Deixei fulano, olha, não, porque ser honesto não é nada demais, é dever, é dever nosso sermos honesto na presença do Senhor. E eu vou concluir essa mensagem. Glória a Deus. Agora tem que pôr o óculos a veinha. Glória a Jesus. O capítulo de Neemias relata últimas reformas de líderes judeus. Aqui fala judeus, mas eu creio, pastora, que Deus está trazendo, aliás, um avivamento. E sabe o que isso significa? Avivamento não é pular, sapatear, só falar em língua. Não, avivamento é olhar para Deus de verdade, é olhar para o meu próximo de verdade. Avivamento é você se levantar, se posicionar e falar: eu vou, porque eu entendi o meu chamado, aconteça o que acontecer, eu estou com vocês, pastores, eu estou com vocês, igreja, porque eu entendi o que significa. Então Deus está levantando lideranças, glória a Deus, eu recebo, para servir como alerta sobre a fragilidade da fé. Ele mostra que quando líderes e pessoas se distanciam, a espiritualidade e os compromissos com Deus tende a corromper. Você entende? Se eu me distanciar de Deus, não adianta. Eu não estou falando sobre vir na igreja apenas, porque estar na igreja é uma maneira de eu estar em Cristo, mas eu não posso só estar na igreja, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso ter comprometimento, aleluias, porque se eu me distanciar, eu vou me corromper, e não é isso que Deus quer. Deus nos quer perto, dentro de casa, falando com Ele, entregando para Ele aquilo que você não pode. Eu não consigo, Senhor, parar esse pensamento, mas o Senhor conhece, entrega para Ele. É como eu digo, você não tem autorização para entrar na minha casa e mexer nos meus móveis, mas você pode orar para mim,
para que eu possa enxergar o móvel que está quebrado. Aqui não é seu lugar. Saia, tira. Nós podemos orar um pelos outros. Isto é avivamento, porque o avivamento precisa começar na minha casa, o avivamento precisa começar na minha vida, com o altar restaurado, com vida com Deus. Purificação do templo. O sumo sacerdote Eliasibe havia permitido que Tobias, o inimigo histórico dos judeus, morasse em uma sala principal do templo. Neemias agiu com firmeza. Pastores, não tenham medo, ajam com firmeza. Se tiver que afastar, se for eu, vai ficar lá e eu vou ficar bem quietinha, e eu vou ficar, porque se eu não aceitar que eu seja cuidada por alguém que paga o preço por mim, eu não vou aceitar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, que eu nem estou vendo ele. É mentira, é engano. Eu preciso aceitar. Não é aquela história, fica no banco. Não, você vai ser disciplinado, você vai ser tratado com amor, mas aí você não pode ficar. Então, ele agiu com firmeza, expulsou Tobias. Uma das firmezas é expulsar aquilo que não agrada a Deus. Eu preciso expulsar. Isso eu tenho que fazer. Amém? Então, expulsar Neemias, e expulsar Tobias, e purificar o local sagrado. Restauração dos dízimos. Por falta de recurso e dízimos, levitas e cantores haviam abandonado o templo. Queridos, não permita que por falta de palavra, por falta de comunhão, sabe, você abandone aquilo que Deus deu para você completar. Não faça isso, porque aqui nós não temos pastores negligentes. Eu sei que por aí, em muitos lugares, eu já vi isso com meus próprios olhos. Não estou aqui falando porque alguém me contou, que ninguém está nem aí com as ovelhas, só quer saber dos dízimos e das ofertas dela, só saber o que ela tem de bom para trazer, só quer saber de igreja lotada. Mas aqui não é endeusando não, porque se eles não merecessem falar isso, eu não ia falar. Mas eles cuidam, eles pagam o preço pela minha vida e pela sua. Então haja, pode agir com firmeza. É Deus, não sou eu não sou nada. Então haja com firmeza, não tenha medo, porque quando a gente age com firmeza, dentro da vontade de Deus, no centro da vontade dele, as coisas contribuem, e a engrenagem acontece, e o avivamento cai, e o fogo desce, o pecado é consumido, a minha vida é restaurada, e aí tudo passa a fluir, começa a ter milagre nos seus lares. Ah, por que não tem milagre mais? Por que será que não tem? Pensa aí. Oh, louvado é o nome do Senhor. Aí ele está falando sobre o templo, para trabalhar no campo. Neemias reorganizou o sistema, para que se encarregassem da casa de Deus e fossem sustentados e pudessem cumprir os seus papéis. O Espírito Santo está dizendo assim: olha, eu tenho ajeitado, eu tenho dado sabedoria, eu tenho dado discernimento para que a minha casa funcione, mas aquele que não quiser receber, ele não vai fazer nada. Louvado é o nome do Senhor. E se ele não fizer nada, querido, se Deus não fizer nada, ninguém mais pode fazer. Não há governo. Não espere solução no governo, não espere solução em homens, não vá pela sua força, mas se renda ao Espírito Santo, porque quando eu me rendo, o inferno cai por terra e o inimigo tem que fugir, porque a rendição, o arrependimento traz a graça de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. O que aconteceu depois disso? O zelo do sábado. E aqui eu quero trazer para os dias de hoje. Não está falando sobre o sábado, o dia da semana, mas está falando sobre algo que você vai entender. O povo havia voltado a trabalhar e comercializar no dia de sábado. O sábado significa o dia de cultuar a Deus, o dia que é separado para eu cultuar. E esse dia é só os cultos aqui na igreja? Também, mas é o culto que eu dou lá na minha casa.
É o louvor que eu adoro o Senhor lá. É o louvor que você adora. É aquilo que você busca lá na tua casa. Isso significa o sábado. E o inimigo reconhece isso. Aí o que ele faz? Ele faz você abrir uma porta. Cuidado com a porta. Cuidado com a porta. O Senhor tem falado sobre essa porta repetidamente no meu coração. Neemias pediu que essa prática, sabe o que Neemias faz? Ele proíbe essa prática. Ele tinha autonomia, ele tinha autoridade para isso, porque a autoridade que em Deus foi Deus. Essa casa tem autoridade, a autoridade que reina aqui é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele colocou pastores, ele colocou homem e mulher de Deus para entregar a responsabilidade, e nós temos que aceitar. Porque se eles errarem, é com Deus que eles vão acertar. Não sou eu que vou pagar pelo erro de ninguém. Não é ninguém que vai pagar pelo meu mau passo, sou eu mesmo. Eu que vou prestar conta. Então não se preocupe como está sendo feita a obra. Se preocupe em como servir ao Senhor. É isso que o Senhor coloca no meu coração. Aleluias. E aí o que ele faz? Neemias proíbe essa prática e manda fechar as portas da cidade antes do sábado, para evitar a entrada de mercadores. Sabe que eu entendo isso, pastor? Que Deus está dando autonomia para o pastor fechar algumas brechas, seja na tua vida, seja na vida nossa. Deus está te dando autonomia para você e para a pastora fechar essas portas, porque Deus entregou na mão de vocês a autoridade. E quando Deus entrega a autoridade, não adianta ninguém querer se levantar, porque se levanta e vai cair, porque quem dá é Deus. Deus tem propósito na minha e na sua vida, e o propósito dele vai ser concluído, queira o inferno ou deixa de querer. O Senhor está arrumando a bagunça, porque Ele quer ver a igreja fluir, porque Caçapava é do Senhor Jesus. Ei, xarabassurianda, lamanás. E ele tinha autorização para isso, e Deus está dando autorização para alguém específico essa noite. Fecha as portas, fecha. Ei, rabassurianda. Porque quando você começar a fechar a porta, o diabo vai ficar encurralado, ele vai bater em retirada, e você vai ter alimento, querido. E o seu alimento não vai vir de você, mas ele vai vir do céu para mim, para a tua vida. Porque não adianta eu querer fazer as coisas pela minha força, porque o Senhor aniquila a força, aleluia. Ele abate o soberbo, mas Ele levanta aquele que verdadeiramente se humilha na presença do Senhor. Fecha a porta em nome de Jesus. Eita Deus. Repúdio ao casamento misto. Eu não ia falar isso, mas agora eu vou ter que falar. Homens judeus estavam se casando com mulheres de nação vizinha, e o que levava ao povo à idolatria. Cuidado com as alianças. Tem aliança que vai te levar à idolatria. Ah, mas eu não vou sair da igreja evangélica para ir para... Não estou falando dessa idolatria não, porque tudo aquilo que eu e você colocamos no lugar de Deus vira idolatria, e Deus não tem negócio com idólatra. Eita Deus, misericórdia, Jesus. Oh, rabassurianda. E ele diz assim: olha, essas mulheres, e está te levando à idolatria. Neemias confrontou, porque nós vemos por aí o evangelho de conforto, que traz conforto. E eu não estou falando de conforto nas cadeiras, não estou falando de conforto de ar condicionado, eu não estou falando de conforto no cafezinho depois do culto, eu estou falando de conforto espiritual. Eu vou fazer assim, não vai fazer, porque quem manda nessa casa é o Senhor. Eita Deus, de mistério, aleluia. Eu quero terminar, pastor, não consigo, mas eu vou terminar em nome de Jesus. E ele confrontou, querido,
se levanta, se posiciona, confronta o pecado. Não viva um evangelho de conformidade, não, mas não se conforme com este mundo, mas transformais a sua mente. Esta mensagem do céu para a minha vida, eu disse: meu Deus, aonde, Senhor, que eu não estou confrontando? Eu vou correr agora e vou confrontar, porque o pecado, eu só expulso ele de mim, da casa de Deus, que é aqui, ó, o templo dele aqui, quando eu confrontar ele, quando eu enfrentar ele de cara e dizer: eu não te aceito aqui, porque eu tenho um único Senhor, porque eu tenho um único Salvador, e não há outro além de mim, diz o Senhor. Eita Deus! E quando Neemias confrontou severamente a situação, lembrada como até mesmo, ele começa a lembrar do rei Salomão, que se desviou pelo mesmo motivo. Oh querido, quantas pessoas têm se desviado, quantas pessoas têm se distanciado por este motivo. Cuidado com as alianças, feche a porta. Significado principal do texto: ilustra a necessidade de uma vigilância espiritual constante. Ele ensina que a separação do pecado, a santificação dos costumes e a dedicação aos propósitos de Deus exige pulso firme, pastora, e disciplina. É o que o Senhor manda entregar. O Senhor teve palavra para líderes, teve palavra para todo mundo aqui. Eu já peguei o meu, já desde quando Deus deu essa mensagem. Oh queridos, o tempo está se findando, Jesus está às portas. Santifique-se, ponha-se em pé, igreja, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor vai ministrar esse louvor, você começa a pedir para o Senhor olhar para dentro de você nessa noite e pedir: Deus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, me ensina a fechar as portas. Senhor, me ensina a colocar Tobias para fora, em nome de Jesus. Vai glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, porque Ele trouxe uma palavra, aleluia. Ele está liberando livramento, Ele está liberando a Surianda, renovo do céu, para a glória de Deus, aleluia. Deus tem vitória, queridos. Deus tem bênção, Deus tem escape. Ele é quem peleja e trabalha por você, não só nessa noite, mas todos os dias da sua vida. Sirva Ele com alegria, sirva Ele com dedicação, com responsabilidade. Expulsa Tobias da tua casa. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Não vai mesmo, em nome de Jesus. Porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Adore, igreja, e declare que o braço forte está conosco. Está ventando aí? O Senhor está acalmando a tempestade. Faz o leão jejuar. Não tenha medo, querido, Deus está no controle. Veja as muralhas caindo agora em nome de Jesus. Visita a casa da Vandercy, Senhor. Visita a Rafa, Pai. Visita, Senhor, o teu povo nessa noite. O caminho aberto pelas águas. Olha aí, Deus trabalhando na tua vida, querido. Aleluias. Muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, igreja. Deus está falando conosco essa noite. O inimigo tenta lá. Ele pode até tentar, querido, mas Deus não vai deixar. Me envergonhar, porque Ele conhece. Mas não vai mesmo, em nome de Jesus. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está
comigo. O braço forte do Senhor. O Senhor está acalmando aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das séries faz mãe de filhos, é o mesmo que lá no alto, não temas, sou contigo. Deus já vem, o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Rompa, querido, rompe, rompe a multidão, rompa. Ouça a voz do Senhor Jesus. Deus te dá escape e livramento. É só Deus que pode pelear por você. O caminho aberto pelas águas, Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Receba em nome de Jesus. Eu recebo. Deus te dá escape e livramento. Recebe escape e livramento na tua casa, dos teus filhos. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das séries faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Declare, O igreja, bem leão forte. da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá, Reina nessa Rei casa agora, dos Pai. Reis, reina para Tira sempre. todos os móveis. Arranca Tobias, Pai, da nossa vida, em nome de Jesus. Que haja alimento na tua Reina casa. para sempre. Reina para sempre, leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Reina para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar. Louvado seja Você o pode nome. adorar o Senhor. Aleluia. Exalte o nome do Todo-Poderoso, porque é Ele que tem cuidado de você. É Ele que tem cuidado da tua casa. É Ele, queridos, que tem cuidado. Rompe agora em nome de Muitas Jesus. fontes em meio ao deserto. Não perca tempo, querido. Rompa. Porque vai haver escape. Vai haver nuvens de chuva temporã na tua vida. Vai ouvir chuva de bênção para este tempo, neste lugar. Oh, aleluias. Ainda, queridos, que o exército se levante, ainda que o inimigo arme laços, você não vai ser derrubado. Sabe por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Pode o inimigo se levantar, não temas, porque Deus está dizendo: eu estou dando escape, eu estou dando livramento, e nessa semana ainda você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar aqui a guerreira Marta, que vai estar orando pelas ofertas. Amém.
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar às ofertas em nome de Jesus. Peço ajuda aos irmãos, amém? Pai querido, Pai amado, venho com muita alegria, Senhor, agradecer as ofertas, Senhor, os dizimistas, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que não podem, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha visitar os celeiros, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que não têm emprego, Pai, abrindo as portas, em nome de Jesus. Assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e o Senhor o recompensará. Este louvor eu aprendi na escola bíblica dominical, e eu não esqueci dele até hoje, como muitos outros. Gostaria de chamar as crianças aqui, você pode se assentar. Pastora, por que a senhora está falando isso? A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e nunca mais ele se desviará dele. Pode vir aqui, Bianca, com o Gael. Deixa as crianças adorar, deixem elas louvarem, delas vem o perfeito louvor, a perfeita adoração, amém? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. Virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás. Virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim.
virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim. Assim, virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Glória a Deus. Pegou, irmãos? Pare de olhar para trás, senão você vai virar uma estátua de sal. Crente tem que olhar para frente. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Se coloque todos de pé. Terça-feira, nosso culto de oração. Igreja que ora, igreja que vence. Então venha orar com sol, com chuva, com calor, com frio. Vamos adorar, orar e buscar a presença do Senhor. Domingo é o nosso último culto do mês. Vamos estar aqui também adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus às 7h da noite. Daí no próximo, né, pastor? Próxima semana será comemorado o nosso aniversário. Foi no susto assim? Foi no susto. Nós dependíamos do nosso pastor. Dia 13, dia 12 é dia dos namorados, muitos não querem participar. Então sobrou para a gente o dia 5, 6, 7. Amém? A gente esperou tanto e Deus adiantou tudo. Mas eu sei que vai ser uma grande festa espiritual. Eu sei que o Senhor fará grandes coisas, como vocês viram. Tem pastores orando já, nós também já estamos orando. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas neste lugar. Amém? E aquele negócio que eu sempre falo, a casa é nossa. Você já convidou pessoas para ir para sua casa e saiu, Marta? Já convidou, Larissa, pessoas para ir para sua casa e saiu? O que a gente faz? A gente recebe, amém? Então a casa ela é nossa, nós receberemos convidados. Então se faça presente. Eu creio que todos já pediram as suas camisas. Amanhã a gente vai correr lá, vai fazer o pedido e vai ser uma linda festa espiritual. Estejam orando, estejam intercedendo para que o Senhor opere, para que o Senhor salve vidas. Abaixa um pouquinho o microfone só. Pastora, por que a gente faz festa? Por que a gente comemora? Sabe qual tem que ser a grande alegria do cristão? Almas. Então clame pelo Senhor Jesus. Fala, Senhor, nós queremos que almas se rendam na Tua presença. Senão de nada valeria a gente sair lá de Taubaté, abrir mão de muitas coisas, vocês saírem das suas casas, do conforto e estar aqui. Vamos buscar almas para o Senhor Jesus. Deixa o Senhor tratar aonde Ele tem que tratar, limpar, curar, para que Ele venha encher, que nós possamos transbordar e alcançar vidas, amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um dos seus filhos. Fortalece eles nessa semana. Dê uma semana de vitória, uma semana de resposta, Senhor Jesus. Visita, Senhor, cada um, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, Deus, o teu querer. Leva cada um guardado debaixo da tua graça e debaixo da tua paz. Dê uma semana abençoada, Deus. Guardados, protegidos pela tua mão, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, é o que eu te peço e te agradeço, amém. Corre aqui, Bianca, Natan, Gael. Hoje o Gaelzinho está fazendo 1 aninho. Ah, mas pastora, passou meu aniversário, a senhora não orou, você me lembrou? Você colocou lá no Face o dia do seu aniversário, pelo menos para me olhar que era o seu aniversário? Se não tem como, irmãos. Amém? Vem cá, pastor, corre aqui, você vai fazer uma oração pela vida do Gael. Estenda suas mãos para cá. A gente vai orar por ele, já vai dar o grito de vitória, a família pode puxar daí.
Estende sua mão para cá, queridos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por este 1 ano de vida que Ele completa, meu Pai. Que Ele não venha aquecer somente na estatura, mas na graça e no conhecimento do Senhor. Ensina, Senhor Jesus, este casal a cuidar, educar e a disciplinar, meu Pai, nos caminhos do Senhor Jesus. Porque o melhor lugar de estar é na Tua casa e na Tua presença, Senhor Jesus. Assim nós abençoamos a vida do Gael e a vida deste casal, em nome de Jesus. Amém. Faz assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Vamos lá, igreja? Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Deus! Queridos, venham.